O Senhor vai falar conosco. A partir do versículo 15, Atos capítulo 2, a partir do verso 15. Vamos até o 18. Olha o que diz as Escrituras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, em quais dias? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Agora o versículo 38. E orientou-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração perversa. Verso 41. E assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Queria que você fechasse seus olhos. Bárbara, queria pedir para você para colocar aquele fundinho com a Bíblia para mim no fundo, porque o tonzinho preto atrapalha muito a minha visão. Fazendo um favor. Vamos orar, gente. Senhor, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, são os últimos dias da igreja. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, Senhor. E nós pedimos que o Senhor possa nos conduzir durante a nossa trajetória até o fim dos tempos. Pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor possa produzir vida na pregação, e que o Espírito do Senhor, Pai, possa invadir, Senhor, as nossas vidas. Que o Espírito do Senhor possa invadir o lar dessa pessoa que nos assiste, e que a glória do Senhor, Pai, possa impactar o nosso coração e transformar a nossa mente para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, nesse último mês de junho nós estamos falando no tema sobre avivamento, e a saber, o avivamento dos últimos dias. Durante o começo deste ano nós temos falado muito sobre avivamento aqui. Eu acho que a palavra mais importante, a palavra rema da nossa vida, desde o dia que nós inauguramos essa igreja, é o nome avivamento. O avivamento não é uma obra humana. O avivamento é uma obra de Deus, e nós alcançamos essa obra de joelhos. O avivamento é a maior experiência que a humanidade já pôde viver através do Espírito de Deus. É impossível nós continuarmos caminhando com Deus sem avivamento. Se nos próximos anos da sua vida você não ser impactada ou impactado por um avivamento, certamente você vai perecer na sua fé. Se nos próximos meses ou nos próximos anos você não buscar a Deus de joelhos, suplicando a Ele que o avivamento dele chegue até a sua vida, você corre um sério risco de nos próximos anos não continuar firme na sua fé. O avivamento hoje eu vejo como a coisa mais importante da igreja, a coisa mais importante
das nossas vidas. E nessa noite eu suplico ao Espírito de Deus que tire todos os tampões dos nossos ouvidos, que o Espírito de Deus tire toda a venda dos nossos olhos, porque nós precisamos mudar o nosso entendimento quanto ao avivamento. Nós não podemos nos acostumar com uma vida medíocre e pobre na presença de Deus. Não podemos viver uma vida seca, árida com Deus, quando Deus ele promete a mim e a você uma vida abundante, uma vida de chuvas. A Bíblia diz que do nosso interior fluiria um rio de águas vivas. Então é impossível que a igreja do Senhor viva uma vida árida, uma vida seca, uma vida como terra rachada. Porque o próprio Senhor Jesus, ele prometeu que do nosso interior fluiria um rio. E eu sinto a presença desse rio aqui. Do qual as pessoas que estivessem à nossa volta seriam inundadas por este rio. Então eu não posso me acostumar com uma vida árida e seca. Não podemos viver gotas quando Deus nos promete chuvas sem medidas. Deus nos chamou para que nós tivéssemos nele vida, e vida em abundância. O primeiro alvo do avivamento, na minha vida e na sua vida, deve ser a nossa consciência. Todo avivamento ele tem que afetar a nossa consciência. Porque quando o avivamento de Deus ele toca a nossa consciência, acontece uma coisa que nós chamamos de metanoia. Isso vai mudar completamente a minha visão de mundo, de cosmovisão. O meu olhar em relação à natureza, em relação à vida, ele tem que ser completamente transformado pelo poder do avivamento. Então, o alvo principal do avivamento sempre será a minha consciência. Porque através da minha consciência, eu consigo ter um entendimento do abismo que o mundo caminha. É como se houvesse um precipício, e as pessoas estão caminhando rumo a esse abismo todos os dias. Milhares e milhares de pessoas estão caindo dentro desse abismo. Existe um drama na sociedade, e existe uma força que alimenta este drama. Existe um caráter cético, grave, debochado, quanto àquilo que é moral. Estamos passando dos piores momentos da sociedade, onde moralmente a sociedade se encontra indo rumo a um abismo. E a única coisa que pode arrancar a sociedade do fundo desse abismo é o avivamento. Não há nenhuma força na terra, não há nenhuma força na humanidade capaz de mudar a situação humana, a não ser o avivamento. Só ele é capaz de transformar. Então nós vivemos um drama na nossa geração. Qual é o drama? As pessoas estão céticas quanto a Deus. As pessoas estão debochadas quanto à pessoa de Deus. As pessoas estão sendo amantes mais das suas próprias vidas do que amantes de Deus. E com isso, nós vamos perceber que toda essa pressão da sociedade, ela tem atingido a igreja. Toda essa opressão do mundo, todo esse ceticismo, toda essa coisa horrível que tem acontecido, ela tem um único propósito: arrancar a vida de Deus que está em nós. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós não vamos deixar que a vida de Deus saia dos nossos corações. Existe uma confusão imperando no meio da sociedade, e nós, como igreja do Senhor, estamos assistindo isso como que de camarote, Márcio.
E muitas vezes nós não fazemos nada para que essa situação do mundo mude. Aliás, muitos de nós, minha irmã, não conseguem mudar a sua própria situação, quanto mais mudar a situação da sociedade do qual nós nos encontramos. Então nós estamos assistindo, enquanto o mundo e a sociedade trabalham fortemente contra a pessoa de Deus. Há um trabalho, há um labor incansável, todos os dias, dia após dia, manhã após manhã, sol após sol, com um único objetivo: tirar o avivamento de Deus da igreja. Queridos, é uma força tão grande e tão poderosa, que se Deus abrisse os nossos olhos, nós iríamos olhar nas regiões celestiais e nós viríamos miríades e miríades de demônios tramando contra a sociedade e tramando contra a igreja do Senhor. Se por algum momento Deus abrisse a sua visão e Ele te mostrasse o que está acontecendo agora, muitos de nós não desejaria mais estar nessa terra, desejaria já estar dormindo no Senhor. Tamanha é a batalha pela sua alma, tamanha é a guerra para a sua destruição, tamanha é a força para aniquilar a esperança do reino vindouro na minha e na sua vida. Então há um labor incansável, apto e preparado para quebrar padrões da sociedade. Vivemos um tempo onde padrões da sociedade estão sendo quebrados, aonde aquilo que é moral já não tem mais valor. A imoralidade agora, ela está ganhando espaço, está ganhando terreno dentro das famílias e dentro da igreja. Então existe um trabalho diário, cotidiano, com um único objetivo: mudar os padrões morais e éticos da sociedade. Agora, vamos voltar a 21 séculos atrás, aproximadamente. A Bíblia vai contar a história de Jesus de Nazaré, a obra poderosa que ele fez. A sociedade da época foi totalmente sacudida. O mundo nunca mais foi o mesmo depois das pisadas de Jesus em Jerusalém. Jerusalém nunca mais foi a mesma cidade após o Messias ter caminhado por aquelas estradas de terra, aquelas estradas de chão batido. Os seus pés empoeirados tiveram o poder de transformar a humanidade, Márcio, a tal ponto que o inferno se levanta contra o ungido de Deus, que os demônios mais ferozes e mais opressores se levantam contra aquela sociedade da época, com um único objetivo: destruir o Messias, aquele do qual traria moralidade. A Bíblia então vai contar que Jesus ali, ele faz uma aliança com o seu sangue, e a partir desta aliança, o Senhor Jesus, ele consegue mudar o padrão, os padrões de 2 reinos. Quantos reinos? Está fraco. 2 reinos. O que Jesus fez foi tão poderoso e tão maravilhoso, que ele conseguiu mudar o reino dos homens e o reino das trevas. A obra que Jesus fez foi algo tão poderoso, foi debaixo de um poder tão profundo, que ele conseguiu tirar das garras de Satanás o domínio e o poder sobre as nossas vidas. Antes de Jesus, estávamos condenados. Jesus vem com a sua aliança de sangue, ele quebra o padrão, ele muda o padrão, ele abala esses 2 reinos. O mundo se encontrava sob o poder absoluto e o domínio de Satanás.
que após esse sacrifício, Jesus muda completamente o cenário. A história foi completamente alterada, o rumo da história foi completamente mudado, o nosso destino foi transformado. Aí a Bíblia vai falar, Jesus já não está mais entre os seus servos. Jesus não habita mais entre eles. E durante 40 dias, Jesus aparece para alguns, come com alguns, e no seu último dia, no 40º dia, ele está sendo levado às alturas, e as pessoas ali, um grupo de mais ou menos 500 pessoas, começam a olhar para os céus, e Jesus vai sendo, subindo, sendo assunto aos céus. E de repente um anjo fala assim: varões galileus, não fiquem tristes, porque este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará para buscar a sua igreja. Da mesma forma que vocês estão vendo ele nas nuvens, ele virá nas nuvens, com um único objetivo: buscar vocês, trazer vocês para perto. E de repente aqueles servos de Deus se encontram sozinhos. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que o nosso destino final, naquele momento, havia sido abalado por Jesus. A nossa sentença, o próprio inferno havia sido completamente abalado. E estamos agora ali no período do nascedouro da igreja. A igreja primitiva, a igreja tão falada, a igreja de Atos capítulo 1 em diante, aonde nós lutamos incessantemente, em toda a humanidade, toda a igreja luta para se parecer um pouquinho com eles. Então ali nasce a igreja, é o nascedouro da igreja. E a Bíblia não conta, ou melhor, Jesus não conta tudo que os discípulos passariam por causa de Jesus. Eles não sabiam, pastor Robson, que eles passariam por Jesus. Eles não sabiam as aflições que viriam por causa de Jesus. Eles não tinham noção do aperto que eles sofreriam por causa deste homem. Afinal, este homem, ele abalou os reinos, ele mudou os reinos, com um único propósito, gente: que o avivamento chegasse até nós, que a vida de Deus retornasse à humanidade. Eles não imaginariam que o inferno se voltaria contra eles. Eles não sabiam disso. Atos capítulo 2 é o palco do maior avivamento que já aconteceu na terra, após a ascensão de Cristo. E ali nós vamos ver aquele palco aonde os 10 dias finais para se cumprir o dia de Pentecostes, aquele grupo de pessoas se reúne com um objetivo: nós vamos buscar o Senhor. E eles começaram a buscar o Senhor. E naquele tempo, as nações estavam ali. Gente, era um palco completamente armado pelo próprio Deus. As nações estavam ali, pessoas importantes estavam ali, o inferno estava ali, e preparado para um ataque. O que Jesus havia feito 50 dias atrás, havia arrebentado com o inferno, havia machucado o inferno. Só que o diabo não sabia que 50 dias depois, homens normais e mulheres normais como vocês começariam também a abalar o inferno. E eu começo eles imaginando aquele texto, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O que o diabo não sabia é que eles agora que iriam arrombar o inferno, iam arrebentar com o inferno. E aquele pau que está ali, todos estavam ali. De repente então eles são cheios do Espírito Santo, gente.
E Pedro então começa o seu discurso. Coloca o discurso para mim de novo lá, minha irmã. Atos capítulo 2, verso 15. E olha o discurso de Pedro. Depois de todo aquele mover, depois de tudo aquilo que aconteceu, eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro se levanta e diz: ei, estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Na mesma hora que acontece aquele mover de Deus, Pedro se lembra do profeta Joel. Pedro se lembra do próprio Jesus. Aí olha o que ele vai dizer, próximo versículo: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aqui começa os últimos dias da igreja. Se há 21 séculos atrás, Ana Paula, já eram os últimos dias, imagine hoje, meu irmão. Imagine hoje, Sara. Aqui existe a inauguração dos céus, ou melhor, dos últimos dias. E quando ele começa a clamar, ele começa a falar para o povo, o seu discurso ele tem um único objetivo: fazer com que aqueles que estão ouvindo e vendo aquele acontecimento possam entender que o último avivamento ele precisaria de algo para que eles não sucumbissem na fé. Pedro então começa a lembrar de todas as coisas, ele lembra da promessa de Jesus. João 20, verso 22. João capítulo 20. Imagino eu, Pedro, lembrando. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, isso quando Jesus ainda estava entre eles. Jesus fez assim, ó: recebeis o Espírito Santo. Mas não era o dia de Pentecoste ali. Jesus, a gente volta um pouquinho na história, mas Jesus já havia profetizado algo profético. Soprou o Espírito sobre eles, porque ele sabia no seu interior que os homens precisariam do Espírito Santo nos últimos dias. E Pedro então diz: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Meu irmão, o inferno odeia as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Se tem alguém que é odiado aqui, são aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Agora você imagina, o inferno agora se levanta contra a igreja do Senhor. Tudo à volta agora, todos os demônios estão observando a igreja. E Pedro então ele começa a falar: ei, está se cumprindo o que Jesus disse, que nos últimos dias nós receberíamos o Espírito Santo. E eu quero abrir o primeiro parênteses nessa noite. Querido, não existe avivamento nos últimos dias sem o Espírito Santo. O avivamento dos últimos dias precisa ter o Espírito de Deus nas nossas vidas. E é por isso que os demônios, é por isso que a sociedade, é por isso que esse abismo, essa pressão toda, tem um único objetivo: tirar de dentro de você o Espírito Santo. Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz: ei,
Não entristeçais o Espírito Santo, do qual foste selado para o dia da promessa. O objetivo do inferno é tirar o Espírito Santo da sua vida. Em um outro capítulo, Paulo fala: ei, não apagueis o Espírito Santo. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo frisa isso? Porque Paulo entendia que o avivamento dos últimos dias precisaria ter o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Para você caminhar nesse último tempo da igreja, você precisa do Espírito. Porque sem o Espírito Santo você não vai aguentar a pressão que o mundo está colocando sobre nós nesses dias. Não tem como. Não tem como. Gente, o inferno, ele é sagaz. A pressão muitas vezes na sua vida, ela é sutil. Ela é leve. Eu cantei um louvor: que este fogo não se apague. O fogo vai apagando aos poucos, é o Espírito. A Bíblia diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará o pavio que fumega. Provérbio diz: enquanto a lenha, o fogo não se apaga. E muitas vezes o fogo de Deus, o Espírito de Deus, a lâmpada de Deus, ela começa a se apagar na sua vida sem que você perceba. Só que a sociedade e a pressão do mundo continua. E nos últimos dias a Bíblia diz que as coisas seriam mais difíceis. A Bíblia diz que a pressão seria maior. Olha só o que nós vimos aí, gente. Nós vimos na tela da televisão aí como que é o nome daquilo? Submarino. Ele tentou descer lá no fundo lá do Titanic, lá onde o Titanic estava. Cerca de 4 quilômetros de profundidade. E eles se prepararam para descer ali, fizeram tudo para descer. Só que a pressão da água foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles pensavam que eles tinham matéria suficiente para suportar aquela pressão, quando na verdade eles não tinham. Assim é a nossa vida espiritual. Se eu não busco a Deus, se eu não busco um avivamento para esses últimos dias na minha vida, eu não vou suportar a pressão. Eu vou tentar descer, como esses caras tentaram. E quando eu pensar que eu estou bem, e a vida desses camaradas foram explodidas devido à pressão. Assim é na sua vida, meu irmão. Talvez a sua vida está debaixo de pressão. Já não tem mais lenha como antes. Já não tem aquele cuidado de acender o fogo. Você está nas últimas chamas da sua vida. E eu quero dizer para você: o avivamento dos últimos dias precisa do Espírito Santo. Só que nós estamos entristecendo Ele. Só que nós estamos pensando mais em nós do que nele, Leandro. Aí a soberba daqueles homens: não, nós somos capazes de descer lá no fundo desse mar. Nós vamos lá. Nós não precisamos de mais nada, nós temos o suficiente. Chegou a hora e nós vamos lá. Quando eles desceram e foram, eles perceberam que não tinham o suficiente. Querido, você precisa de mais de Deus. Você precisa buscar mais de Deus. A sua vida diária precisa mais de Deus na sua vida. Você precisa acordar pensando nele, viver pensando nele, dormir pensando nele, sonhar pensando nele. Calabarute quebrastel de orgvassé. Aí olha só, gente. A luta é tão grande para arrancar o Espírito de Deus de nós. Aí sabe o que acontece? Alguém te persegue no emprego. Alguém te persegue na escola, faz bullying na escola. Alguém te persegue na igreja. Alguém te persegue na família. As leis da sociedade conspiram contra a gente. Só um minutinho que entrou comercial aqui.
As leis da sociedade conspiram contra a gente. E qual o objetivo disso, minha irmã? Tirar o avivamento de você, tirar o Espírito Santo de você. A cultura, a moda, os comerciais, os filmes, as propagandas dos telejornais, tudo conspira contra mim e você. Os outdoors da vida, a sensualidade neles. Meu irmão está vendendo uma caneta, mas tem uma mulher pelada lá. Está vendendo um carro, mas tem uma mulher de biquíni lá. A sensualidade está em todos os lugares, conspirando contra nós, para tirar a vida de Deus que é em nós, a santidade, a pureza. Oh, meu Deus. Pedro disse que ali então começavam os últimos dias, e o Espírito Santo seria o único capaz de deixá-los de pé diante do que viria na vida deles, Márcio. Gente, a única coisa que consegue te deixar de pé diante da sociedade nesses últimos dias é o Espírito de Deus. Meu Deus do céu, eu não compreendo como que as pessoas se esfriam tanto na fé. Eu não compreendo como as pessoas conseguem vencer os pecados sem o Espírito de Deus, com uma vida fria com Ele. Eu não entendo como consegue pular no celular uma pornografia sem Ele, não tem como. Sem Ele não tem como você ficar olhando para outras mulheres ou outros homens, porque está tudo invertido, Kelly. A sociedade está invertida. O que era moral agora é errado. A imoralidade está ganhando espaço na sociedade. A imoralidade está crescendo a passos largos. E nós, como igreja do Senhor, estamos como no avivamento desses últimos dias? Então, gente, começa o que eles não imaginavam sobre eles: a perseguição, meu irmão. A zombaria, as pedradas, os açoites, os motins, a fome, a nudez, os socos, os espancamentos. Eles começaram agora a ser caçados como animais, Márcio. Pedro começa a ser caçado, Tiago, João, os apóstolos começam a ser caçados como animais selvagens. O inferno se volta contra eles, a sociedade se volta contra eles. E qual era o objetivo? Destruí-los, tirar deles o avivamento que eles receberam. Meu irmão, não vai existir um próximo avivamento. O avivamento já está entre nós. O Espírito Santo já está entre nós. Eu posso estar vivendo uma vida profunda com Deus, e um vizinho que está sentado ao meu lado pode estar numa decadência. Eu posso estar vivendo esses últimos dias da igreja com um avivamento profundo, e outras pessoas estão vivendo uma vida seca e vazia, mas estão na igreja. Você que me assiste aí na live, talvez você está com uma vida seca e vazia. Você colocou o Espírito Santo de lado. Você toma suas próprias decisões. Você não vai conseguir vencer sem Ele. E a Bíblia então mostra que a única coisa capaz de fazê-lo suportar a pressão dos últimos dias seria o avivamento, seria o Espírito Santo, seria Atos capítulo 2, o Pentecostes. Sabe por quê, meu irmão? Pastor, o que faria aqueles caras suportar tudo que eles suportaram? O que deixaram eles firmes nos seus dias? Dá uma olhadinha na câmera e vê se ela saiu do foco aqui, Cristian. Então não. Gente,
A perseguição foi tão grande, Cátia, que a Bíblia diz que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O que leva uma pessoa a não negar a Jesus, senão o avivamento? A história conta que ele foi martirizado, ele não queria, de maneira nenhuma, ele não se sentia digno de ser crucificado como o mestre foi, e então ele fala: pode me crucificar de cabeça para baixo. E a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas ele não negou o Espírito Santo nem Jesus. A história diz que André, ele foi crucificado em forma de X, porque ele também não queria negar a Cristo. Diante de tudo que ele havia vivido e visto, era o avivamento dos últimos dias, e somente aquilo era capaz de fazer com que eles continuassem firmes na fé, meu irmão. Gente, nós negamos Jesus por coisas tão pequenas, tão supérfluas, tão secas e vazias. Os camaradas falaram: não, pode me crucificar, e crucificaram como X. Mas ele não negou a fé, porque ele tinha um avivamento dos últimos dias. A Bíblia diz que Bartolomeu, ele foi lançado vivo e amarrado em um saco dentro do mar. Fizeram de tudo para Bartolomeu negar a Cristo. Fizeram o impossível para aquele homem negar a Cristo. Amarraram a boca do saco e lançaram ele vivo dentro do mar. Mas ele não negou a Cristo, porque ele fazia parte do avivamento dos últimos dias. Tomé foi perfurado por muitas lanças, e cada vez que furava ele perguntava: nega Jesus? Ele não negava, e ele ia sendo perfurado, ia sendo perfurado, ia sendo perfurado. Meu irmão, será que você faria isso? Será que você conseguiria fazer isso? Você ser perfurado e falar: nega Jesus? Ele: não nego, porque o que eu experimentei é maior do que tudo. Meu irmão, quando você experimenta do sangue do Cordeiro, você vicia e você não larga mais a presença dele. Meu Deus do céu, os homens não negavam. E eu comecei a olhar aquele texto, eu falei: Jesus, o que é isso? O que vocês estão vendo é o avivamento dos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando eu derramar o Espírito meu sobre toda a carne, as pessoas terão força para lutar contra a sociedade, as pessoas terão força para lutar contra o diabo, as pessoas terão força para lutar contra o pecado. Meu irmão, comece a lutar, busque o Espírito Santo com toda a sua força hoje. Simão, a história diz que este homem foi cerrado no meio. E eu imagino, Márcio, cada serrada que dava, perguntava: e aí, vai negar? E um puxava do outro, um carrasco de um lado e um carrasco do outro: vai negar? E ele dizia: não vou. E as suas entranhas começavam a pular para fora. E eles falavam, a história diz: você vai negar? Não vou negar. Qual era o combustível que alimentava esses camaradas, se não o avivamento dos últimos dias? Se não o Espírito de Deus dizer: eu te consolo, vai meu filho, continua. Deixa te cerrar no meio, mas em breve você estará comigo. Quem se lembra lá de Estevão, primeiro mártir da igreja, sendo apedrejado, e ele tem uma visão dos céus abertos. Ele viu o filho do homem assentado à destra do Pai, e ele falava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Meu irmão, era isso que o Consolador, o avivamento faz. Ainda que nós estejamos tomando pancada, ainda que nós estejamos sendo perseguidos pelo inferno, por pessoas, o Espírito Santo, ele nos consola e diz: não, continua, não para não. Tem avivamento na sua vida para você continuar até o final. Se fiel até o fim, te darei a coroa da vida. Seja fiel, meu irmão. Mas sem o avivamento dos últimos dias, não dá. Não tem como. Aí vem Jesus, em uma das suas palavras, e ele revela que o termômetro dos últimos dias seria um esfriamento espiritual. Haveria um esfriamento espiritual profundo na humanidade. O amor se esfriaria. Os últimos dias seriam como nos tempos de Noé. Abre para mim Lucas capítulo 17, verso 26, por favor. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será assim nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Gente, Jesus aqui está falando sobre a sua volta e o fim dos dias, os últimos dias. Que as pessoas iam começar a casar com qualquer um. Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Ia virar uma bagunça o negócio. Será que nós estamos vendo isso, gente? Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, a comprar e vender, a plantar e construir. Vocês entenderam o que eu li? Volta lá de novo, gente, que eu vou falar é forte. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo se dedicava. O que você se dedica mais? Aí ele fala: o povo se dedicava a comer, a beber, a comprar, a vender, a plantar, a construir. A prioridade do povo seria essa. Essa seria a prioridade do povo. Próximo. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, passa esse versículo por favor, bota o 32. Aí vai fazer uma lembrança. Lembrai-vos da esposa de Ló. O que a esposa de Ló fez? Ela olhou para trás. Não dá para você olhar para trás mais. O Senhor está decretando uma sentença aqui na igreja nessa noite. Não dá mais para olhar para trás. A Bíblia diz então que ela olhou para trás e ela se transformou em sal. Já era. Então, querido, nessa noite eu quero que você volte a achar o avivamento. Volte a encontrar o avivamento. Sua chama ainda está pequena, mas você está aqui hoje. Você veio, o Espírito Santo te trouxe. Eu orei aqui hoje cedo, o dia todo, para que Deus te trouxesse aqui. E se Ele trouxe você, porque tem uma chama dele em você, que não pode se apagar. É o avivamento dos últimos dias. Ache esse avivamento. Abril de 1906. Gente, para suportar a pressão, a humanidade passou um período
de sequidão espiritual muito profunda. Século XV foi conhecido como a era negra da igreja, aonde meio-dia parecia alta noite, aonde a igreja parecia perdida. De repente as coisas começam a mudar, e alguns vultos poderosos em Deus começam a se levantar, contemporâneo a nós do século passado. Ano de 1906, em abril de 1906, um homem chamado William Seymour, ele começa a clamar incessantemente pela presença do Espírito Santo, e ele queria experimentar aqueles últimos dias que Pedro havia falado, Márcio. A história diz, a biografia dele diz que ele começou a orar, um homem negro, do qual da sociedade, na época, ele era muito perseguido por ser negro. Los Angeles, Estados Unidos, na rua Azusa, um homem chamado William Seymour, ele começa a clamar a Deus incessantemente, pedindo que o Espírito Santo viesse, como em Atos capítulo 2. A história diz que ele começa então a tocar ali um piano, ele nem sabia, mas o Espírito Santo ensina ele na hora, e de repente aqueles homens começaram a ser cheios do Espírito de Deus. Querido, o avivamento que aqueles homens viveram varreu os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca mais foi o mesmo após a oração de William Seymour. Milhares de pessoas de todo o mundo começaram a descer para Los Angeles, em busca deste avivamento, em busca desta presença, desses milagres. Sinais poderosos começaram a acontecer, curas milagrosas, coisas extraordinárias. E agora acontece, Márcio, aquela mesma coisa, o mesmo palco começa a acontecer ali. O mesmo palco de Atos capítulo 2. O avivamento começa a acontecer. A história diz que a 3 quarteirões pessoas passavam pela rua e eram curadas. Pessoas vinham sendo trazidas de cadeiras de roda, e a 2 quarteirões, Ana Paula, da igreja, as pessoas já começavam a levantar da cadeira de roda, tamanho era o avivamento. Meu Deus do céu, se nós vivermos isso hoje, já pensou os carros parando, embolotando um no outro aqui, somente para entrar aqui e verem a glória de Deus? Pessoas descerem das motos, pessoas pedindo: Cristiano, pastor, arranque esse vidro, nós queremos participar deste avivamento. E pessoas começarem a cambalhotar, a embolar esse lugar, e um avivamento poderoso começar a irromper nas nossas vidas aqui dentro, gente. Só que a sociedade começou a se levantar. O inferno, a pressão, a sociedade, os demônios, com um único objetivo: nós vamos destruir o Espírito Santo neles. A história diz, vou vir para o Brasil, que 2 suecos descobriram o que estava acontecendo lá, e eles foram lá. Quando eles chegaram lá, eles receberam daquele avivamento, e a história diz que eles foram cheios do Espírito também. E de repente o Espírito Santo começa a falar com ele: ei, vocês vão para um lugar chamado Belém do Pará. Eles nem sabiam onde que era isso. E eles pediram: traz um mapa para a gente quer olhar onde que é isso. E eles começaram a olhar: Belém do Pará, Brasil. E vem aqueles 2 homens para cá. Não sabiam falar a nossa língua, vieram de navio, atracaram na cidade de Belém do Pará. Eles não sabiam falar nem sequer a nossa língua, não tinham dinheiro suficiente para viverem aqui, mas eles tinham avivamento, eles tinham o Espírito Santo, eles tinham o poder de Deus, eles tinham dunamis, eles tinham Deus na vida deles, querido. E quando nós temos Deus, nós temos toda a riqueza, nós temos tudo. E eles chegaram, começaram a pregar, se associaram a uma igreja batista, e de repente eles começaram a falar do batismo com o Espírito Santo, começaram a ser perseguidos, como no livro de Atos, começaram a fugir nas matas de Belém. Pessoas começaram a persegui-los. A história diz, e a biografia, que era tão poderoso o culto daqueles homens, que pessoas levitavam do chão.
Você imagina aqui, gente, o poder de Deus ser tão grande, vocês me verem levitando. Tamanho poder de Deus. Eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a querer serem assassinados, queriam assassinar eles começaram a fugir. De repente eles falaram com uma irmã, e a irmã ficou muito empolgada com aquilo, ela ficou extraordinariamente impactada com aquilo, pensando: meu Deus, o que é isso? Se isso é o Espírito de Deus, eu quero isso. Se isso é o avivamento dos últimos dias, eu preciso disso. A história diz que aquela irmã começou a orar, e ela rasgou a madrugada orando, até que o avivamento de Atos capítulo 2 viesse sobre ela. A história diz que naquele ano que ela começou a orar, no ano entre 1910 e 1911, a primeira pessoa brasileira, irmã Celina de Albuquerque, foi a primeira pessoa do Brasil que recebeu o avivamento dos últimos dias. Uma outra irmã chegou perto dela, vendo ela naquele poder, naquele falar em línguas maravilhoso. A irmã Nazaré, quando coloca a mão nela, automaticamente ela também recebe o Espírito Santo, e ela começa a ter uma vida mais profunda em Deus. Queridos, e ali começa a história das Assembleias de Deus no Brasil, e começa o avivamento irrompendo, vindo e varrendo toda a nossa nação, até que um dia chegou na minha vida e chegou na sua vida. Ano de 2023, quem quer o avivamento? Esse é o avivamento dos últimos dias, é o Espírito da promessa. Nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fará sobreviver os últimos dias. Como, pastor? Virão leis. Estão sendo projetadas leis para oprimir a igreja. O aborto em breve passará no Congresso. A ideologia de gênero, as inversões de valores, a destruição da família do qual nós conhecemos. E nós, como nós estamos diante disso? Você acha que você vai suportar a ideologia de gênero se você não tiver o Espírito Santo? Jovem, você acha que você vai suportar a ideologia de gênero sem o Espírito Santo? Existe uma agenda, e ela é global, e o diabo está vindo com tudo para cima da igreja. O diabo meteu o pé na porta da igreja, mas ele não vai prevalecer. A igreja do Senhor não vai parar. O inferno não parou. Meu Deus do céu, o Coliseu não parou. Nada parou a igreja, e não vai ser agora que vai parar. Por isso, nessa noite eu clamo a você: busque o avivamento dos últimos dias. Busque. Senão nós não vamos suportar. Aí olha o que a história diz sobre o Coliseu. Queridos, bebês eram mastigados nos dentes dos leões, e os pais viam, minha irmã. Agora imagina um negócio desse, gente. Imagina uma doideira dessa. Mas eles não negavam, irmão Vilma. Pessoas eram levadas, e a história diz que eles eram mastigados nos dentes dos leões. Eles cantavam louvores, a ponto da sociedade da época que estava ali no Coliseu, eles começaram a ficar constrangidos. Como é que pode esse povo estar sendo mastigado, comido, degladiado por esses gladiadores, e eles não negam a fé? Meu Deus, que fé é essa? Essa deveria ser a sua fé. Essa deveria ser a sua fé. Não importa o que nós vamos passar, o que importa é que nós estaremos com Ele eternamente na glória. Queridos, sabe como surgiu essa pregação? Eu tive uma visão nessa madrugada, e eu vi alguns irmãos dessa igreja. Estava eu, meu irmão Christian, Yuri. Se você estiver me vendo aí, você estava, Yuri.
Kelly e a irmã Monique. Estavam nós 5 nessa visão. E outras pessoas. E uma perseguição ferrenha. Nós estávamos em um campo de concentração, Márcio. E havia uma perseguição ferrenha. E no campo de concentração se reunia eu e Yuri Cristian ali. A gente tentava adorar a Deus de alguma forma. E a perseguição ferrenha. E algumas pessoas eram levadas. E quando elas voltavam estranhas. Elas não voltavam da mesma maneira. Elas voltavam tipo que estavam doentes. Tipo que estavam débil mentais, aéreas, uma coisa esquisita. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que é isso? Quando eu via Kelly e Monique sofrendo uma perseguição ferrenha, vocês duas. Derabacala subnérgia. Queremanocobe astevarubahai. Eu via quando o inferno se levantava contra vocês duas. E o Espírito Santo manda dizer para vocês que vocês tomem cuidado, porque o inferno está fazendo de tudo para tirar o avivamento de vocês. Monique, o inferno está fazendo de tudo para mudar a sua cabeça. Os problemas estão aparecendo na sua vida para mudar a sua cabeça. Mas o Senhor manda eu te dizer, continua firme na minha presença, porque eu sou o Deus que vejo todas as coisas. E não é a pressão que vai te parar, minha irmã. E eu vi as pessoas sendo pressionadas. E eu estava ali diante de um trabalho, trabalhando, um trabalho forçado. Mas ninguém havia chegado até mim para mandar que eu negasse ao Senhor. Mas eu via pessoas que voltavam de lá estranhas e algumas nem voltavam, Kátia. E o Espírito Santo falou para nós 5 que estávamos na visão, para nós tomarmos cuidado com a pressão que virá sobre nós. Ouviu, Cristian? O diabo quer tirar de nós o Espírito Santo. Para fechar, o que fez com aqueles irmãos que estavam no Coliseu não negarem a Deus? Imagina, Ana Paula, alguém chegar com uma lança e começar a lançar o seu filho. Nega ele, nega Jesus, nega Jesus. Sandra, chegar no seu filho, nega Jesus. E aí, gente, o que nós iríamos fazer? Se chegasse alguém e falar, eu vou cortar a cabeça de Eduardo e de Sara agora. O que nós faríamos, gente? Eles passaram por isso. Nós precisamos saber o que é evangelho. Evangelho é sério. O evangelho chegou a nós com muito sangue. Hoje nós temos este livro aqui, bem compelido, bem direitinho, mas se esse livro pudesse ser espremido, ele iria vazar sangue pelo chão da igreja. Precisamos levar os últimos dias a sério. Jesus está voltando e o diabo não está brincando de arrebentar com a sua vida. Não está brincando. Feche seus olhos. Só o avivamento pode te mudar. Só o Espírito Santo, só o que aconteceu em Atos capítulo 2 pode te mudar. E eu queria que você ficasse de pé. Talvez você entrou aqui hoje arrebentada. Talvez você entrou aqui arrebentado e Deus está te dando chance atrás de chance, oportunidade atrás de oportunidade. Eu quero dizer para você que nessa noite não despreze a oportunidade que Deus está dando a você e a sua família. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A Bíblia diz que os nossos velhos teriam visões.
Oh, meu Deus do céu, aonde estão as visões deste lugar? Aonde estão os profetas, as profetisas de Deus? Aonde está você, minha irmã? É hora de pegar no arado de Deus e começar a moer. É hora de começar a mover a engrenagem espiritual da tua vida. Está na hora de mover a engrenagem. Está na hora de levar o cristianismo mais a sério. Está na hora de chutar essa frieza desgraçada que se encostou na sua vida igual um encosto. Está na hora de chutar o demônio e dizer: sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de decidir a sua vida. Está na hora. Não dá para esperar mais. Não dá para esperar mais. Faz um fundo aqui para mim. Não dá para esperar mais, gente. Eu queria que você falasse com Deus a sua situação. Eu queria que você mostrasse para Deus a sua situação. Minha situação é essa, Jesus. O inferno está prevalecendo. O Espírito Santo está se apagando no meu coração. Mas nessa noite, Senhor, eu creio que existe um sobrenatural do céu preparado sem medidas. Eu sei que há muito mais do que eu conheço. Muito mais. Eu não vim aqui te acusar, minha irmã. Eu não vim aqui botar o dedo na sua cara e dizer que você é pecador ou pecadora, não. Eu vim dizer para você que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Eu sei. Eu sei que está aqui, Senhor. Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre mim. Há muito mais que isso. Há muito mais que isso. Espírito Santo, sopra em nós. Peça a Ele. Há muito mais que isso. Espírito Santo, esperamos por Ti. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua glória. Fogo de Deus acende em nós, como os apóstolos, Senhor. Paixão pelo Teu nome. Espírito de Deus, derrame aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o Teu poder. Vem libertar os cativos. Queremos viver para o Teu louvor. Peça a Ele, derrame
a sua glória, derrame a sua glória, fogo de Deus acende em nós, paixão, Espírito de Deus, derrame aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrame aqui em nós. Diga, vem, acende. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós. Peça a Ele. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós. Diga isso, vem, acende. E vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. E vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Acende essa paixão, Senhor. Acende essa paixão pelo poder do Espírito. Acende a fome pela tua presença. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito. Vem, acende em mim, Senhor. Vem, acende em mim. Cante isso. Vem, acende em mim paixão pelo Profetiza sobre a sua vida. Vem, acende em mim, Senhor. Vem, acende em mim. Vem, acende em mim paixão pelo teu nome. Fogo de Deus Acende em nós paixão, pelo teu nome. Espírito Santo, Espírito de Deus, derrame aqui, derrame lá, derrame aqui. Erabacanto nebarai.